pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou o Nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós iremos falar sobre o ômega 3. Então hoje nós vamos entender o que é o ômega 3, o que é a famosa substância que tanto tem essas propagandas aí pela televisão e vários programas de grande audiência que tem aquela pessoa falando sobre aquele produto que é o ômega 3. Então, muito se sabe sobre os benefícios que existem pela saúde, pelo consumo do ômega 3, que ele fortalece o sistema imunológico, que ele auxilia no funcionamento do cérebro, que ele é um anti-inflamatório natural poderoso, entre outras centenas de informações que nós temos em vários sites que falam sobre saúde, nas próprias propagandas e várias coisas que falam sobre esse assunto. Mas hoje nós vamos entender o que é o ômega 3, que substância é o ômega 3, qual é a estrutura molecular do ômega 3, porque este é um canal de química e aqui tudo dá em química, tudo vai ser sobre estrutura química, moléculas, etc. Então, o ômega 3 ele não é uma única substância, e sim um conjunto de substâncias que tem como característica em comum serem formadas por triglicerídeos compostos por ácidos graxos poliinsaturados que possuem uma ligação dupla no antepenúltimo carbono antes da ponta da cadeia do ácido graxo. Mas, Nerdinho, eu não entendi pataca do que você disse. Então, parece que falei grego agora, então nós vamos destrinchar esse tema para vocês entenderem melhor o que é exatamente o que eu acabei de falar. Então, basicamente, um triglicerídeo, ele é a substância que compõe os óleos e gorduras que nós encontramos no reino animal, no reino vegetal, por exemplo, óleo de cozinha, manteiga, banha de porco. Esses materiais que são formados por gordura, basicamente, gorduras e óleos, eles são chamados de triglicerídeos. E os triglicerídeos são substâncias que são ésteres formados pelo glicerol, também chamado de glicerina, ligados a 3 moléculas de ácidos graxos, que são ácidos carboxílicos de cadeia comprida, ou seja, um ácido graxo é um ácido carboxílico, aquele que termina em COOH, que a cadeia que está ligada ao grupo COOH, a carboxila, é uma cadeia bem longa, composta por vários carbonos, por mais de 10 átomos de carbono. Assim nós temos um ácido graxo. São geralmente compostos sólidos serosos que não se dissolvem muito bem em água e são essencialmente na parte da cadeia carbônica apolares, ou seja, eles não interagem muito bem com a água, a não ser pela ponta da carboxila, que é a única parte polar da molécula. E os triglicerídeos, eles podem ser essencialmente de 2 tipos. Tem aqueles que são chamados de triglicerídeos saturados, que compõem basicamente as gorduras sólidas, por exemplo, sebo de boi, banha de porco, margarina e manteiga. Eles são formados principalmente por ácidos graxos de cadeia saturada, ou seja, ácidos graxos cuja cadeia carbônica não possui nenhuma ligação dupla, ou seja, só ligação simples entre os carbonos. E assim nós temos os chamados ácidos graxos saturados, e eles formam principalmente as gorduras mais sólidas. E nós temos os ácidos graxos, no caso os triglicerídeos, formados pelos ácidos graxos insaturados, que eles possuem pelo menos uma ligação dupla na cadeia carbônica que forma o corpo do ácido graxo. Por exemplo, o óleo de cozinha, que nós tanto conhecemos, usamos para fritar as coisas, ele é basicamente composto por um triglicerídeo de ácido graxo insaturado. E geralmente quando você tem ácidos graxos insaturados, aquele triglicerídeo tende a ser mais mole ou mesmo líquido, porque a ligação dupla na lateral da cadeia faz com que o ponto de fusão da substância seja menor e por isso a temperatura ambiente ele pode ser líquido. E entre os ácidos graxos insaturados, nós temos os monoinsaturados, que é aquele que tem apenas uma ligação dupla na molécula, por exemplo, o ácido oleico, que forma o óleo de cozinha, e os ácidos graxos poliinsaturados, que tem várias ligações duplas pela estrutura da molécula. Por exemplo, nós podemos citar o óleo de linhaça e o famoso ômega 3. Então, o ômega 3 ele é uma classe de substâncias que são triglicerídeos de ácidos graxos poliinsaturados, ou seja, eles são compostos líquidos formados por éster de glicerina com um ácido graxo que tem a cadeia carbônica com várias ligações duplas, mais do que uma. E aí o termo ômega 3, ele fala especificamente sobre aqueles ácidos graxos poliinsaturados
em que tem em que exista uma ligação dupla no terceiro carbono antes da ponta do final do ácido graxo. Isso é uma terminologia bastante antiga, uma nomenclatura usual que era utilizada antigamente, hoje usada só para alguns propósitos, mas já está em desuso, que consiste no seguinte: quando nós temos um ácido carboxílico, por exemplo, temos o carbono da carbonila, e o primeiro carbono que vem depois do carbono da carbonila é chamado de carbono alfa. Esse é o carbono vizinho, o carbono 2 da molécula, no caso, o segundo carbono, que vem depois do carbono da própria carboxila. Depois, o próximo carbono, o segundo carbono depois da carbonila, se chama carbono beta, seguindo essa regra aí da numeração grega. O terceiro se chama carbono gama e por aí vai, assim por diante. Porém, no caso, na terminologia dos ácidos graxos, o último carbono na ponta, na extremidade do fim da cadeia do ácido graxo, independentemente de quantos carbonos tem o ácido graxo, é chamado de carbono ômega, porque ele é o último carbono do ácido graxo. Então, chamamos o penúltimo carbono, ou seja, aquele que vem antes do último, de ômega 1, basicamente, ômega menos 1. O segundo carbono antes do último, o antepenúltimo, é chamado de ômega 2. E o terceiro carbono antes do último, contando de trás para frente, é chamado de carbono ômega 3. E quando nós temos um ácido graxo que contém uma ligação dupla que parte deste carbono, que é o terceiro antes do último, que é o carbono ômega 3, esses compostos são chamados de triglicerídeos ômega 3. E eles são encontrados em vários produtos, especialmente, por exemplo, óleo de fígado de peixe, entre vários outros. Então, basicamente, não existe uma substância chamada ômega 3. Ele é tipo um termo usado para designar uma classe de substâncias que são, no caso, óleos formados por triglicerídeos contendo ácidos graxos poliinsaturados, dos quais eles possuem em comum o fato de ter uma ligação dupla no carbono ômega 3. Então, eu falei aqui, foi um termo bastante técnico, mas basicamente é isso. Não é uma única substância, não tem apenas uma fórmula molecular, mas nós podemos dar, por exemplo, um exemplo que eu vou colocar aqui nessa foto, que é uma estrutura ideal de um triglicerídeo do ácido graxo chamado ácido linolênico, que esse ácido graxo ele é um ômega 3, porque ele possui uma ligação dupla no terceiro carbono antes da ponta da molécula. Que, aliás, uma coisa interessante é que antigamente o ômega 3 ele era considerado uma vitamina também, e era chamado de vitamina F. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo de improviso que eu estou fazendo aqui, porque agora eu não estou podendo fazer experiências de química, porque eu me mudei de residência, e aqui eu não tenho como montar meu pequeno laboratório caseiro. Então aqui agora eu só posso dar aulas, então só posso falar de termos de química e coisas assim, e não posso fazer os experimentos aqui nessa casa, porque não tem espaço para fazer. Então espero que vocês tenham gostado bastante. Peço que vocês inscrevam-se no meu canal, acessem também o meu site que se chama Nerd da Química, e minha página no Facebook que também tem o mesmo nome. E eu também venho fazer uma propaganda aqui, além de uma pequena propaganda do ômega 3 que eu tinha feito, que é a propaganda do incrível Projeto Show de Química do professor Onério Coutinho de Jesus, que este é um projeto de extensão da UFES, Universidade Federal do Estado do Espírito Santo, que leva oficinas de química itinerantes para todo o Brasil, mostrando uma série de experiências que têm um efeito visual de cair o queixo, porque são espetaculares, para poder levar o interesse, o gosto pela química aos estudantes e às outras pessoas que acompanham os eventos. Então, temos o site do Projeto Show de Química, que mostra várias experiências com um aspecto bem interessante, bem legal, que vai fazer vocês se apaixonarem pela química. Temos também, associado ao Projeto Show de Química, temos o site, que eu coloquei o endereço aqui, e temos também uma loja virtual chamada Educa Nova Ciência, na qual vocês podem comprar este livro que se chama Show de Química, Aprendendo Química de uma Forma Lúdica e Experimental, que é um guia prático para executar as experiências que são comumente apresentadas no Projeto Show de Química. Tem aproximadamente tem cerca de 160 experiências químicas com efeito visual bem interessante. E também nesse site você pode comprar um fantástico kit do Projeto Show de Química, que você pode ter todos os reagentes químicos que são apresentados no oficina do Show de Química. Vocês que são professores e lecionam em escolas podem comprar esse material para poder fazer experiências extremamente incríveis
na sala de aula para mostrar aos alunos. E também, se vocês não puderem comprar o kit do projeto Show de Química, vocês podem comprar os mesmos reagentes que estão presentes no kit, porém de forma fracionada, ou seja, um frasquinho contendo o reagente do kit, por exemplo. Vocês podem comprar até 8 produtos químicos diferentes por menos de R$100. Ou seja, é uma forma bem barata de vocês adquirirem produtos e turbinar, no caso de vocês professores, as suas aulas de química com esse projeto incrível, o projeto Show de Química. Espero que vocês tenham aprendido bastante com esse vídeo. Muito obrigado pela audiência e valeu!